Boa tarde, queridos alunos. Vamos aprender um pouquinho ou recordar sobre a matemática financeira com o uso dos números decimais. Para que serve a matemática financeira? Então vamos lá. A matemática financeira é de muita importância em nossas vidas. Por exemplo, quando nós realizamos compras no comércio, como mercados, açougues, transações bancárias, como saque, depósito e poupança, pagamento de impostos, planejamento da utilização do salário ou da renda, entre outras situações. Por isso, nós precisamos desenvolver algumas habilidades de como lidar com o dinheiro. Isso não ocorre apenas quando nos tornamos adultos, mas desde quando começamos a compreender e a usar o dinheiro. Para isso, as habilidades matemáticas e de cálculo são muito importantes. Vamos pegar o seguinte exemplo. Imagine a situação. Você foi ao shopping com a sua mãe para comprar um celular novo. Em uma loja, o vendedor informa que tem vários aparelhos com ótimos descontos de 10 a 25%, dependendo do aparelho, tendo como condição o pagamento à vista. Mas em outra loja, um outro vendedor diz que faria um simples desconto de até 10% em qualquer aparelho, que parcelam até 10 vezes sem juros. Então, com essa situação cotidiana, nós podemos pensar entendendo um pouco de porcentagem, nós podemos tomar algumas decisões. Tendo base essas informações, nós percebemos que compreender sobre essas habilidades, como por exemplo porcentagem, desconto, acréscimo, juros, multiplicação e divisão, nos ajudam no nosso cotidiano a desenvolver habilidades que nos auxiliam ao longo de nossas vidas. Para auxiliar na atividade do caderno Trilhas, nós iremos recordar alguns conceitos matemáticos, como por exemplo número decimal, cálculos com números decimais e porcentagem. Número na forma decimal. Os números cuja representação aparece com uma vírgula são conhecidos como números na forma decimal ou simplesmente decimais. Aqui estão alguns exemplos, como por exemplo 0,25, 2,75, 0,333, que é uma dízima periódica, 278,50, 418,25. São apenas alguns exemplos de números decimais. Cálculos com números decimais. Podemos fazer qualquer operação com números decimais, mas aqui nós vamos abordar apenas três: adição, subtração e multiplicação. Porém, também podemos fazer divisão, potenciação, raiz quadrada, entre outras. Operações com decimais. Para realizar esta operação, devemos colocar vírgula embaixo de vírgula, para assim somar milésimos com milésimos, centésimos com centésimos, décimos com décimos, unidades com unidades, dezenas com dezenas e assim por diante. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Para vocês poderem entender como funciona o número decimal. Nós temos esse número bem grande, 579.368,413. Então, o 3 ocupa a casa dos milésimos, 1 a casa dos centésimos, o 4 a casa dos décimos, o 8 da unidade, o 6 da dezena, 3 da centena, 9 da unidade de milhar, 7 da dezena de milhar e 5 da centena de milhar. Então, nós temos que respeitar a ordem das classes para resolver operações com decimais. Aqui vai um exemplo de adição com decimais. Então, nós temos aqui o 2,155, que eu vou somar com 12,38. Então, colocando os números na ordem, eu fiquei então com 2,155 mais 12,38. Para ficar com as casas iguais, então eu acrescentei um zero aqui e outro zero aqui. Realizando essa soma, 5 mais 0, 5, 5 mais 8, 13, fica 3, sobe 1, 1 mais 1, 2 mais 3, 5, 2 mais 2, 4 e 0 mais 1, 1. Certo? Então, sempre quando necessário, nós completamos as ordens vazias com 0. Foi nesses dois casos. Efetuando subtração com decimais. Então, nós temos aqui, por exemplo, 3,50 menos 2,27. Então, 3,50 menos 2,27. Como 0 não tira 7, pega emprestado do 5. Aqui ficará 4 e aqui vem 1.
1 mais 0 aqui ficou 10. Então, 10 menos 7, 3. 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Então, 1,23. Quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 2 e 2, então no resultado eu preciso pular 2. Na adição, aqui eu tinha 3 e 3, então aqui eu preciso pular 3. Efetuando multiplicação com os decimais. Então, aqui eu tenho 4 vezes 0,37, é um outro exemplo. Para facilitar, eu coloquei aquele que tem mais algarismos em cima, então 0,37 vezes 4. Lembre-se que a ordem dos fatores não altera o resultado. 4 vezes 7, 28, então fica 8, sobe 2. 4 vezes 3, 12, com 2 que subiu, 14, então 4 e sobe 1. 4 vezes 0, 0, mais 1, 1. Como eu tenho somente duas casas decimais nessa conta, então eu coloco apenas duas casas decimais. Então, conto da direita para a esquerda. 1, 2 e coloco a vírgula na frente. Recordando um pouco de porcentagem. Lembrando um pouco sobre porcentagem. Porcentagem significa por 100. Por isso, quando escrevemos 25%, é o mesmo que dizer 25 sobre 100 ou 25 barra 100. Essa barrinha e essa barrinha, elas significam a mesma coisa, tá? Só lembrando que a barra da fração significa a mesma coisa que divisão. Outra forma de escrever a porcentagem é na forma decimal, pois o número decimal também é um resultado de uma divisão, ou seja, de uma fração. Vamos pegar esse exemplo dos 25%, então eu vou dividir 25 por 100. Como 25 não divide 100, então eu acrescento um zero aqui no dividendo, certo? Quando eu acrescento esse zero, eu preciso colocar uma vírgula. Como eu não comecei minha divisão, então zero no lugar do número inteiro. E aqui realiza a divisão. 250 dividido por 100, 25, certo? Aqui eu já fiz a conta direto, mas o passo a passo vocês já conhecem, né? O resultado, então, ficou 0,25. Assim, podemos afirmar que 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,25. Isso muitos já viram no vídeo anterior, que foi postado na atividade de porcentagem. Calculamos porcentagem para usarmos em diversas situações. Dentre elas, nós podemos usar descontos e acréscimos. Então, vamos pegar esse exemplo. Numa loja, um vestido custa R$200 e hoje está com desconto de 15% sobre esse valor. Qual será o valor do vestido? Precisamos calcular, então, o desconto de 15% sobre 200. Quanto que é, então, 15% de 200? Para calcular isso, tem diversas formas, mas para poder já falar sobre os decimais, eu vou transformar, então, 15% em 0,15, que nós já aprendemos aqui como calcular isso. Então, 200 vezes 0,15. Como 200 aqui é R$200, então aqui eu acrescentei o 0,00 de R$200, certo? Então, 200 vezes 0,15, respeitando as ordens aqui das casas. Então, eu tenho 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. Pulo uma casa, vou para a casa do 1, que seria nosso décimo aqui. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2. E faço essa somatória que dá esse número bem grande, certo? Ficou, então, como se fosse 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como que eu coloquei essa vírgula aqui? Aqui no início da conta, quantas casas decimais eu tenho? 2 mais 2, então eu tenho 4 casas decimais, correto? Então, eu pulo 1, 2, 3, 4 casas decimais e coloco a vírgula. Na multiplicação, então, a gente conta diferente da adição e a subtração. Então, aqui eu conto todas as casas decimais dos números que eu estou multiplicando. Enquanto aqui, na adição e na subtração, eu conto apenas a quantidade que eu tenho tanto em cima quanto embaixo, certo? Então, aqui eu tenho 2, aqui eu também tenho 2, então só pulo 2. Na multiplicação, eu conto a quantidade total. Então, 2 mais 2, 4, certo? É sempre, então, a quantidade maior de casas, ok? Então, aqui nós ficamos com 30. Então, 15% de 200 é a mesma coisa que 30. Então, R$30.
mas ainda falta fazer o desconto. Então, nós calculamos 200 menos 30. Realizamos esse cálculo aqui e o vestido custará R$ 170. Por fim, é só isso. Em breve nós iremos estudar um pouco mais sobre números decimais, matemática financeira e porcentagem, ok? Bons estudos e fiquem em casa.